Bom dia, graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 10 de julho, há 191 dias, ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Sem perca de tempo, papel e caneta na mão e anote aí as referências da leitura da palavra de Deus do dia de hoje. Nós vamos ler no Novo Testamento o Evangelho de Marcos, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 47. Lá no Antigo Testamento nós vamos ler 1 Reis, capítulo 11 e Oséias, capítulo 13. Vamos à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós queremos agora, Pai, entrar na Tua presença, porque nós vamos ler a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos dê entendimento e sabedoria no discorrer da Tua leitura. Fala conosco, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 15, do versículo 21 ao 47. E obrigaram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali, vindo do campo a carregar a cruz. Levaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram de beber vinho misturado com mirra, mas ele não o recebeu. Havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas, e o que cada homem tomaria. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. E a epígrafe da sua acusação estava escrita: o Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 ladrões, um à direita e um à esquerda, e cumpriu-se a escritura. E com os transgressores foi contado. Eis que passavam, insultavam-no, ameaçando as suas cabeças e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reconstrói, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma maneira também os principais sacerdotes e escribas, zombando, diziam: ele salvou a outros e a si mesmo não pode salvar. Agora desça da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que foram crucificados com ele o injuriavam. E chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E na hora nona Jesus gritou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, dizendo: Deus meu, por que tu me abandonaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: eis que ele clama por Elias. E um deles correu a embebeder uma esponja com vinagre, pondo em uma cana, dava de beber, dizendo: deixa-o em paz, vejamos se Elias vem para retirá-lo. Jesus, gritando em alta voz, rendeu o seu espírito. E o véu do templo se rasgou em 2 de cima para baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo gritar e render o seu espírito, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E estavam ali algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também seguiam e o serviam quando estava na Galileia. Muitas outras mulheres tinham subido com ele para Jerusalém. E chegada a tarde, pois era dia da preparação, isto é, o dia antes do sábado, José de Arimateia, um conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorava pelo corpo de Jesus. Pilatos maravilhou-se que já estivesse morto, e chamando a si outro centurião, perguntou se já havia muito que tinha morrido. Depois que soube do centurião, ele deu o corpo a José. Ele comprou
um pano de linho, tendo descido, envolveu o pano, deitou numa sepultura lavrada a rocha, rolou uma pedra para a porta da sepultura em Maria, Madalena e Maria, a mãe de José, observaram onde fora colocado o corpo. Capítulo 11 de 1 Reis. O rei Salomão porou a mão muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres moabitas, amonitas, endonitas, sidônios e dos heteus. As nações às quais o Senhor disse aos filhos de Israel: a ela não entrareis, tampouco elas entrarão a vós, porque certamente elas desviarão o vosso coração após seus deuses. Salomão se pegou a estas em amor. Ele teve 600 esposas, princesas, 300 concubinas, e as suas esposas desviaram o seu coração. Portanto, sucedeu que quando Salomão era idoso e que as suas esposas desviaram o coração atrás de outros deuses, o seu coração não foi perfeito diante de Deus, como o coração de Davi, seu pai. Salomão foi atrás de Astaró, deusa dos Sidônios, atrás de Milcom, abominação dos Amonitas. Salomão fez mal à vista do Senhor e não seguiu inteiramente o Senhor como fez seu pai Davi. Então Salomão edificou um lugar alto para Quemós, abominação de Moabe, no alteiro que está diante de Jerusalém, e para Moloque, abominação dos filhos de Amon. De igual modo, ele fez para todas as esposas estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificaram para os seus deuses. O Senhor ficou irado com Salomão, porque seu coração foi desviado do Senhor Deus de Israel, o qual havia aparecido 2 vezes, acerca de que ele havia ordenado que não deveria andar após outros deuses. No entanto, ele não guardou aquilo que o Senhor lhe ordenou. Porquanto o Senhor disse a Salomão: visto que isto se deu contigo, não guardasse o meu pacto e meus estatutos, os quais te ordenei, certamente rasgarei o reino de ti e te darei ao teu servo. Não obstante, nos teus dias não farei por causa de Davi, teu pai, mas o rasgarei da mão do teu filho. Todavia não rasgarei todo o reino, mas darei uma tribo ao teu filho por causa de Davi, meu servo, e por causa de Jerusalém, a qual tenho escolhido. O Senhor levantou um adversário para Salomão, Haddad, o Edonita, que era da semente do rei de Edom, porque sucedeu que quando Davi esteve em Edom, Joabe, capitão do exército, havia subido para sepultar os seus mortos, depois dele ter ferido todo o macho de Edom. E por 6 meses Joabe permaneceu ali com todo Israel, após ter destruído todos os machos de Edom. Que Haddad fugiu, e que alguns edonitas e servos dos seus pais consigo, para entrarem no Egito. Haddad, sendo ainda uma pequena criança, e eles se levantaram de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito até Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e determinou provisões, e lhe deu terra. Haddad achou grande favor à vista de Faraó, de modo que ele lhe deu por esposa a irmã da sua própria esposa, a irmã Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis lhe gerou Genubate, seu filho, o qual Táfnis amamentou na casa de Faraó. Genubate esteve na casa de Faraó entre os filhos de Faraó. E quando Haddad ouviu no Egito que Davi dormira com seus pais e que Joabe, capitão do exército, estava morto, Haddad disse a Faraó: deixa-me partir para que eu possa seguir meu próprio país. Então Faraó lhe disse: mas o que te faltou comigo para que procureis ir ao teu próprio país? E ele respondeu: nada, todavia me deixarei de qualquer forma. E Deus lhe levantou um outro adversário, Rezon, filho de Eliada, o qual fugiu do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá.
Ele reuniu consigo homens e se tornou capitão de um bando, quando Davi matou os de Zobá, e eles foram para Damasco, e nela habitaram e reinaram em Damasco. E ele foi um adversário para todo Israel, para todos os dias de Salomão. Além do mal que Hadad fez, ele detestou Israel e reinou sobre a Síria. Jeroboão, filho de Nabete, um efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe tinha o nome de Zeruia, viúva, também levantou a sua mão contra o rei. E esta era a causa a qual ele se levantou a mão contra o rei. Salomão edificou Milo e reparou as brechas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era um homem poderoso, valente. E Salomão, vendo o moço que era industrioso, fez dele governante sobre todo o encargo da casa de José. Sucedeu naquele tempo, quando Jeroboão saiu de Jerusalém, até o profeta Aías, o silonita, encontrou-lhe no caminho, e ele havia se vestido como uma vestimenta nova, e dois estavam a sós com ele no campo. Aías tomou uma vestimenta nova que estava sobre ele e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para si 10 pedaços, porque assim te diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasguei o reino na mão de Salomão, e darei 10 tribos a ti, mas ele terá uma tribo por causa do seu servo Davi, por causa de Jerusalém, a cidade que tenho escolhido de todas as tribos de Israel. Porque eles abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemos, o deus dos Moabitas, Milcom, o deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos, para fazer aquilo que é certo aos meus olhos, e para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Todavia não retirarei o reino inteiro da sua mão, mas farei dele príncipe todos os dias da sua vida, por causa do seu servo Davi, a quem escolhi, porque ele guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. No entanto, removerei o reino da mão do seu filho, e darei a saber 10 tribos. Ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, o meu servo, possa ter sempre uma luz diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para colocar o meu nome. E tomarei, e tu reinarás segundo o que a tua alma desejar, e serás rei sobre Israel. E será tu, se tu atentares a tudo que te ordeno e andares nos meus caminhos, fizeres aquilo que for reto à minha vista, para guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi o meu servo, que serei contigo, e te edificarei uma casa segura, como edifiquei para Davi, e darei para ti Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, mas não para sempre. Porquanto Salomão procurou matar Jeroboão. Jeroboão se levantou, fugiu para dentro do Egito, para Sisaque, o rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão. E o restante dos atos de Salomão e tudo que ele fez e sua sabedoria, estão eles escritos nos livros dos atos de Salomão. E o tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foram 50 anos. E Salomão dormiu com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai, e Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar. Oséias capítulo 13. Quando Efraim falou tremendo, ele se exaltou em Israel, mas quando pecou em Baal, ele morreu. Agora eles pecaram cada vez mais. Sua prata fizeram imagem de fundição, ídolos segundo seu próprio entendimento, todas obras de artifícios, as quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso eles serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo passa, como a palha que o redemoinho lança ao chão, e como a fumaça da chaminé.
Todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, e não reconhecerá outro Deus além de mim, porque não há Salvador além de mim. Eu te conheci no deserto, na terra seca, e segundo o seu pasto, assim eles se fartaram. Estando fartos, se exaltou o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Portanto, eu serei para eles como um leão, como um leopardo espreitarei junto ao caminho. Eu os encontrarei como uma ursa que é despojada dos seus ursinhos, e lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como um leão, os animais do campo os despedaçarão. Ó Israel, tu destruíste a ti mesmo, mas em mim está a tua ajuda. Eu serei o teu rei, onde está o outro que te salvará em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes. Dei-te um rei em meu furor e tirei-te na minha ira. A iniquidade de Efraim está atada e o pecado está escondido. As dores de mulher de parto lhe sobreveio, ele é um filho insensato, pois é tempo dele de não demorar no lugar de onde saem os filhos. Eu os redimirei do poder da sepultura e os resgatarei da morte. Ó morte, eu serei as tuas pragas, ó sepultura, eu serei a tua destruição. O arrependimento está escondido dos meus olhos. Ainda que ele lhe dê outro fruto dentre seus irmãos, um vento leste virá, e o vento do Senhor subirá do deserto, e a sua nascente se tornará seca, e a sua fonte se esgotará. Ele destruirá o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria se tornará desolada, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles cairão à espada, seus filhos serão despedaçados, e suas grávidas serão cortadas ao meio. E finalizamos a leitura da Bíblia do dia de hoje, uma leitura sensacional, uma leitura muito especial que nós fizemos no dia de hoje, e queremos convidar você para participar agora da nossa oração da fé. Nós vamos orar agora, clamar a Deus. Você vai apresentar a sua causa a Deus, colocar a sua petição diante de Deus, porque nós cremos naquele que viveu entre nós, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou e está vivo, sentado à destra de Deus, à direita de Deus, e é o nosso advogado. E temos o Espírito Santo, o Consolador, que leva com gemidos inexprimíveis o nosso clamor, as nossas orações, nossas palavras até diante de Deus. Oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos apresentar a Ti as nossas causas, as nossas dores, que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor venha lutar as nossas batalhas, que o Senhor venha dar vitória aos Teus filhos, que o Senhor venha operar maravilhas, sinais, maravilhas e prodígios no meio do Teu povo. Olha para a aflição desta mulher, deste homem, e que o Senhor venha agora com intervenção, que o Senhor venha agora operar milagres. Eu não sei o que eles estão clamando, eu não sei o que ela está pedindo agora, mas de uma coisa eu tenho a certeza, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Senhor, no nome de Jesus, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, dá vitória para os teus filhos, e que haja testemunho neste dia de que o Senhor é Deus, que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor ouve as orações dos teus filhos, e que o Senhor responde para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua história, em nome de Jesus.